Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo ao programa Radar Executivo. Você sintonizado no mundo empresarial. Você empresário executivo que tem interesse em aprimorar o inglês como ferramenta de negócio, acesse o nosso site e conheça um pouco mais sobre o programa de certificação em inglês de negócio, uma parceria da Radar Executivo com a Universidade de Cambridge. Nosso site é www.radarexecutivo.com.br. Nosso convidado de hoje nos orgulha muito. Como pernambucano, eu fiquei muito interessado desde a primeira vez que vi uma reportagem sobre a empresa dele e sobre o produto. Ele teve muita coragem para desafiar o mercado, quebrar paradigmas e lançar aqui em Pernambuco o primeiro leitor de livros digitais do Brasil. Estou aqui com a presença de Murilo Marinho, diretor da Mix Tecnologia. Tudo bom, Murilo? Tudo bom. Bem-vindo ao programa. É um prazer lhe receber aqui com a gente. Obrigado. Murilo, me fala uma coisa, uma curiosidade geral. De onde surgiu a ideia de lançar um leitor digital aqui em Pernambuco para concorrer com o Kindle da Amazon, para concorrer com o iPad da Apple? Fala um pouquinho para a gente, de onde veio essa ideia aí? Bom, essa ideia surgiu há 2 anos atrás. A gente, numa reunião com o Antônio Campos sobre a Fliporto, Feira Literária de Porto de Galinhas, que a gente ia fazer algumas tecnologias para a feira. E ele tinha ido aos Estados Unidos, tinha lido alguma coisa sobre livro digital e fez o desafio à Mix se a gente não toparia encarar um projeto nesse sentido aí do livro digital. A gente na época ainda não tinha muito conhecimento sobre a coisa e pedimos uns 15 dias para dar uma analisada. Vimos que realmente era um mercado muito promissor e que ainda era novo realmente, coisa inédita, e resolvemos investir de cabeça no projeto. Uhum. E como foi os desafios que você teve no início para conseguir conceber a ideia do produto? Olha, nós tivemos muitos desafios. Primeiro a gente teve que estudar o mercado mundial de leitores digitais, que na verdade é um mercado que ainda está se formando. A gente teve que estudar o mercado editorial, a gente teve que depois ir em busca de profissionais capacitados, de mão de obra capacitada para desenvolver um projeto assim de alta tecnologia como é o Mix Leitor D. E também recursos, né? Como todo projeto, a gente foi atrás de recursos, financiamos com recursos próprios mesmo da Mix Tecnologia, e essas foram as principais dificuldades, mas estamos aí, conseguimos, estamos lançando agora em agosto. Antes da gente continuar a entrevista, eu queria que o Murilo mostrasse, inclusive está sendo mostrado em primeira mão aqui no programa, o produto pronto, acabado, que vai para as lojas agora em agosto. Isso. Mostra um pouquinho o produto para a gente. Esse é o nosso leitor digital. Você vê que ele tem uma espessura bastante fina, né? E ele tem a tecnologia da tinta eletrônica, que é uma tecnologia antirreflexiva, que faz com que a tela ela simule realmente um papel, uma leitura em papel. Então a pessoa pode estar no sol, pode estar em qualquer tipo de ambiente, com qualquer tipo de iluminação, que ele vai ter uma leitura tranquila, similar à leitura que é realizada no papel. Aqui ele cabe em torno de 1000 livros dentro do equipamento. Aqui eu tenho alguns livros, por exemplo, da programação de vestibular. Vou entrar num livro, o equipamento vai carregar o livro, né? Aqui abriu numa página que já possui uma imagem, e aqui nas teclas laterais a pessoa pode passar para a próxima página e para a página anterior. Aqui, por exemplo, próxima página, e já vem uma página de texto, mais uma página de imagem. Tá? E também, através do menu, acessar algumas funcionalidades, como por exemplo, mudar o tamanho da letra, inverter a orientação. Aqui no caso o equipamento, ele já inverte automaticamente também a orientação do livro à medida que a pessoa inverte o equipamento. Então uma série de funcionalidades para se trabalhar com o livro digital. Me diga uma coisa, em torno de quanto deve estar chegando aí no mercado o leitor D? Olha, inicialmente a gente vai trabalhar com um preço em torno de R$990 no varejo, e também a gente está trabalhando com projetos especiais, né, para faculdades particulares, escolas particulares, escolas governamentais, empresas que precisam do equipamento para uso técnico, por exemplo. Tribunais de justiça, que precisam levar milhares de processos dentro do equipamento, enfim. O equipamento tem um uso muito grande, é muito amplo o mercado para esse equipamento. Perfeito. Me diga uma coisa,
já que a gente mostrou o aparelho e você identificou uma oportunidade de mercado, na sua opinião, qual vai ser o impacto desses leitores digitais na indústria da comunicação, em especial no mercado editorial? Olha, Jorge, a gente prevê realmente que seja um impacto bastante significativo, apesar de que a gente acha que as mídias elas vão se manter paralelamente, cada mídia no seu espaço. Então o livro de romance vai continuar existindo, o livro técnico em papel vai continuar existindo e está se abrindo um novo espaço para o livro digital. Com isso a gente imagina que vão surgir editoras que vão trabalhar em formato de editoras digitais, distribuidoras de livros digitais, que isso é uma coisa que está em formação agora, está embrionária ainda, mas a gente acredita numa reviravolta realmente desse mercado editorial. Ou seja, os elos da cadeia ainda estão sendo formados, né, na verdade. Os elos da cadeia estão sendo formados, mas a gente acredita que vão se criar livrarias e editoras e distribuidoras voltadas especificamente para o livro digital. Uhum. E aí com as suas características específicas desse novo negócio que está se formando. Perfeito. Me fala uma coisa, de que forma a criatividade e a inovação foi usada pela equipe da Mix Tecnologia nesse projeto do e-reader? A gente, para trabalhar com um projeto inovador desse tipo no Brasil, lógico que a gente tinha que apostar em características também inovadoras para o mercado nacional, já que é o mercado que a gente está focando inicialmente. Então, o Brasil hoje, ele é o maior consumidor de livros didáticos do mundo, de acordo com o Plano Nacional do Livro e da Leitura, e isso é uma coisa que a gente focou bastante na questão educacional, e quer focar bastante. Hoje o país tem um déficit educacional grande ainda, todo mundo fala que é a próxima bola da vez de investimento governamental nessa parte de educação, e a gente criou uma tecnologia e patenteou chamada Interquiz, que é uma tecnologia de perguntas e respostas, no qual a pessoa, estando lendo sobre qualquer conteúdo, ela vai acessar a função Interquiz e a função vai trazer uma série de perguntas e questões sobre aquele assunto que está sendo lido no momento. Então, por isso que a gente está trabalhando no slogan Conecte, Leia e Aprenda. Porque a pessoa não vai simplesmente ler no equipamento como todos os outros concorrentes mundiais, mas vai também poder ter um aprendizado com essa ferramenta Interquiz. Você vai interagir com vai interagir com o equipamento. Então ele está lendo sobre história do Brasil. Vai acionar a funcionalidade e ele vai dizer, olha, eu tenho 30 mil questões sobre história do Brasil. Você quer fazer um teste agora e responder algumas? Aí o usuário vai dizer, sim, eu quero. Aí ele vai responder, por exemplo, 30 questões sobre história do Brasil. E aí o sistema vai dar estatística de questões certas e erradas, comentários das questões feitos por outras pessoas. Então a ideia é criar uma rede, né, já usando o conceito de rede social, que também é um conceito relativamente novo, já criando esse conceito, fazer com que haja a interação entre os alunos. Perfeito. Me fala uma coisa, em que ritmo vem crescendo esse mercado no mundo e quais as principais mudanças que os leitores podem esperar no mercado editorial com a consolidação desse tipo de equipamento? Olha, o ritmo que esse mercado vem crescendo é o seguinte, em 2008 foram vendidos mais ou menos 1,5 milhão de equipamentos leitores de livros eletrônicos nos Estados Unidos, tá? Em 2009 e 2010, 2009 foram mais ou menos 3 milhões, 2010 se espera mais ou menos 5 milhões de equipamentos. E até 2018 se espera que sejam 30 milhões de equipamentos. Então, por enquanto, o mercado está em franca expansão. E a tendência é que essa expansão se consolide realmente até atingir um determinado patamar. No Brasil, a gente é o primeiro equipamento que vai ser vendido nacionalmente, e a gente espera também atingir bons índices, apesar de saber que, claro, que os países mais desenvolvidos, a população tem mais condições de comprar equipamentos, leitores, tablets, enfim, coisas que são consideradas supérfluas, né? Mas no Brasil a gente espera também obter um bom índice e espera chegar até 150 mil equipamentos ano. Até porque com a economia de escala, né, a tendência do preço também é cair um pouco mais, né? É ficar mais acessível, né? Não, com certeza. Tem alguns caminhos que a gente está trilhando aí para reduzir o preço do produto. Um deles é a escala. O outro é uma questão de legislação, de tentar enquadrá-lo como livro, né, em vez de eletroeletrônico, já que é um equipamento que o seu uso tem um fim realmente, né, direcionado para a leitura. Um advogado em São Paulo conseguiu
importar um Kindle sem os impostos, como livro, como pessoa física, né? E talvez essa jurisprudência se abra para empresas, mas a gente ainda está estudando isso. Uhum. E outras isenções fiscais também, que a gente está estudando. Perfeito. Me fala uma coisa, e de que forma os escritores podem utilizar essa nova tecnologia para publicar suas obras? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de entrar aqui no estúdio. Então me explica, como é que um escritor que quer publicar o livro dele, por que é que ele precisa fazer? Primeiro, isso é uma coisa interessante, que algumas coisas vão mudar nesse mercado editorial. Então, o custo, um dos altos custos que se tem hoje em dia é o custo de publicação de uma obra. Hoje, para você publicar uma obra, você tem que ter pelo menos uma tiragem de algumas milhares ou centenas de unidades, e esse custo tem que ser arcado, muitas vezes quando o autor não é conhecido, pelo próprio autor. Então, o custo de publicação da obra no meio digital, ele vai ser bastante reduzido, né? Uma vez que basta ter o arquivo-fonte e ele vai ser transformado para os formatos digitais. E tem algumas vantagens também, como a edição, que não vai mais esgotar de livro. A distribuição do livro vai ficar bem mais barata. O livro vai chegar em locais onde ele não chegava anteriormente, até regiões carentes, etc., de uma forma mais rápida e atualizada. Os livros didáticos, às vezes muda um livro de geografia, criou um município novo no país, aí tem que atualizar todos os livros de geografia. Essa atualização dos livros vai ser muito mais rápida com o formato digital. Mas, repito mais uma vez, a gente não acha que isso vai ser uma mídia que vai acabar com a mídia impressa. O contrário, elas duas vão conviver em paralelo, né? Paralelo. Tem outra coisa interessante também, me fala um pouquinho dessa questão também dos jornais e revistas. A gente sabe que já tem vários jornais de peso do mundo e revistas que estão tendo um desempenho muito interessante nesse meio digital, né? Tem o New York Times, tem a New Yorker, tem o Miami Herald, tem vários jornais mundiais, que é muito perecível esse tipo de notícia, né? Então, como é que você vê o espaço para esse tipo de veículo? Um dos grandes custos dos jornais é a questão da impressão, né? E hoje realmente os Estados Unidos e Europa e em alguns outros países já está havendo uma convergência forte desses jornais para o meio digital. E a gente conta que o Brasil também vai seguir essa tendência de cada vez mais converter o jornal para um formato digital, já que é realmente uma impressão que a notícia do jornal é muito mais dinâmica do que a notícia de um livro. Murilo, que tipo de aplicativos estão disponíveis no Mix Leitor e de que forma essas plataformas podem ser usadas pelas instituições de ensino? Olha, hoje nós estamos em fase de desenvolvimento e também em fase final já de uma série de aplicativos. Tem um aplicativo muito interessante que é o Kertas, que é um aplicativo onde o usuário gerencia toda a sua biblioteca virtual, né, em formato de pastas, um formato bastante organizado, onde ele pode separar o que é aula, o que é livro de romance, o que é livro técnico e, ao mesmo tempo, sincronizar esses livros com o equipamento. E a gente também tem uma série de aplicativos para instituições de ensino, onde elas podem organizar o conteúdo, o professor tem acesso através de uma senha específica e ele pode organizar que conteúdo vai ser enviado para cada uma das disciplinas e os alunos daquelas disciplinas podem ter acesso a esse conteúdo. Podem ter acesso a calendário de aulas, horários de provas, aulas de exercício, o conteúdo das aulas. Então, aqui no caso, eu posso baixar diretamente da internet os livros e também essas informações? Sim, todas essas informações. Na verdade, o leitor ele trabalha com formatos, né, digitais, que esses formatos podem conter aulas, revistas, livros informativos, exercícios, enfim. Então, eu conecto aquele cabozinho que você mostrou, eu tenho que conectar em outro computador ou eu baixo direto nele? Você pode conectar em outro computador ou pode baixar direto via Wi-Fi para o equipamento. Para o equipamento, perfeito. Me fala uma coisa, a última pergunta desse bloco. Quais são as estratégias de marketing que a empresa pretende usar para trazer usuários para o leitor digital? Que a gente sabe que é um paradigma ainda, né? Com certeza ainda é um paradigma. A gente vai usar estratégias de marketing na internet, nas redes sociais, a gente vai usar estratégia de marketing direto também. E a venda inicialmente, a gente está fechando alguns projetos especiais para escolas, faculdades, onde a gente vai ter um volume maior de usuários já aderindo inicialmente. Quem sabe aí em breve no varejo de alta tecnologia aqui do estado também, né? Com certeza vamos entrar nesse mercado.
Perfeito. Ó, você assistiu o primeiro bloco da entrevista com o Murilo Marinho, diretor da Mix Tecnologia, falando sobre o Mix Leitor D, que é um leitor digital genuinamente pernambucano, feito aqui em Pernambuco, desenvolvido todo o projeto aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos, fique conosco.